Bem, amigos, vamos aguardar aí mais uns 2, 3 minutinhos, só para a galera poder já se posicionar, entrar aqui, compartilhar, fazer aqui os convites aqui pro pessoal dos grupos que nos acompanham. Vocês fiquem comigo que a gente já vai começar o fechamento do Ibovespa. Pode ir se chegando. Vai se aconchegando porque já a gente inicia, beleza, galera? Vamos só fazendo aqui os convites. Mas fiquem extremamente à vontade, só mais alguns minutinhos, 2 minutinhos aí a gente começa. Galera, vai se posicionando. Estou compartilhando aqui já nos grupos. Eu vou fazer o teste do som também, né? Porque não dá pra gente dar mole. Deixar tudo redondinho, tudo bonitinho. Hoje na abertura a gente já teve problema no áudio, então não quero que tenha problema no áudio agora aqui no fechamento. Boa noite, Thelma. Seja bem-vinda aí ao fechamento. Vou fazer só o teste aqui do áudio. Tá conseguindo me ouvir bem? Se tiver tudo ok, me sinalize, por favor, porque tivemos problemas aí no áudio mais cedo na abertura do mercado. Eu não quero que a gente tenha, quero que todo mundo possa me assistir numa boa. Boa noite, Cristina Helena, seja bem-vinda aí ao fechamento. Vamos ver como é que tá tudo aqui. Se o som tá direitinho, beleza, o som por enquanto tá ótimo, que beleza. Já fico extremamente feliz por estar com o som aqui funcionando a pleno vapor. Então, galera, já vamos aqui, 18h27, vamos iniciar 3 minutinhos antes, mas não tem problema nenhum. Então, vamos aí diretamente para fazer a nossa saudação. Bem, amigos das redes sociais, amigos e amigas internautas, uma excelente boa noite! Eu sou Márcio Orega, analista de investimentos, Investment Coach, economista da Mais Money, vem trazer para vocês aí o fechamento do Ibovespa, o fechamento do mercado, com as notícias relevantes aí no Brasil, no mundo, para que você fique aí devidamente antenado, conectado com o que rolou e principalmente aí a parte gráfica. Boa noite, Cristiano, seja bem-vindo aí ao fechamento e você possa, obviamente, ter noção do que ocorreu graficamente, não só pelas questões de notícias, o que rolou, mas aí sim tomar as suas devidas posições ou conhecer, ter uma ideia do que está acontecendo, que é irrelevante aí, é importante para os seus investimentos em geral, ter uma ideia do que pode vir a acontecer no dia de amanhã e também o que rolou no dia de hoje, né? O porquê que a gente caiu, o que caiu e quais são as próximas aí projeções que a gente tem aí para esses próximos 2 dias. Ok? Vou pedir para que vocês nesse momento agora compartilhem, indiquem, marquem um amigo seu que também se interesse por essa área, que também se interesse por conhecer essas informações. É importante para a gente, não só o seu like, mas também essa compartilhada, essa indicação aí para pessoas que também gostam dessa área e se envolvem com isso, porque a nossa missão aqui, como eu sempre comento, é divulgar e ampliar cada vez mais a educação financeira e investimentos no nosso país, ok? Então, vamos agora, porque você compartilhou, porque você curtiu, eu agradeço muito por isso. Vamos diretamente aos números, porque eles não mentem. E nós tivemos um índice hoje caindo forte aos 83.063,56 pontos, 262 de baixa para o nosso índice Ibovespa, com um volume de 13,65 bi, que eu considero aí quase já em nível excelente. Então,
excelente de 14 bi para cima. Boa noite, Vaguinho! Beijo no seu coração, campeão. Obrigado pela participação aí no fechamento. Então, com relação a essa queda que foi forte, que rompeu, lembram-se, você que nos acompanha aí em outros fechamentos e aberturas dos dias passados, ou que está chegando agora, eu falei da questão aí, daquela formação gráfica que a gente tinha aí de topos cada vez mais descendentes e fundos ascendentes, ou seja, aquela formação aí de um triângulo um pouco mais aberto desse jeito, que aqui vinha descendo e aqui vinha subindo. Hoje a gente teve o corte para baixo, né, que ficava, essa marcação ficava na região de 83.800. Eu tinha até comentado que a gente tinha esse negócio, desse uma funilada, caísse para a região de 83.200 pontos, demos uma afundada, chegamos até a fazer mínimo 83.034, poderíamos até cair para 82.600, mas a média de 20 sustentou, que está em 83.121, ou seja, o último tiro, o último suspiro de sustentação aí é essa média de 20. Se a gente perder essa marcação, fatalmente vamos descer a ladeira mais relevante. Boa noite, Marcelo! Seja bem-vindo aí ao fechamento, campeão. Se a gente vir a perder essa média de 20 períodos, está em 83.100 pontos, fatalmente a gente vai descer para os 81.800, que eu já havia comentado, que é um primeiro ponto de suporte relevante. Vamos ver se a bolsa aguenta esse tranco. E aí, se vir a perder, a gente busca a região de 80.500 pontos, que é onde está a média de 200, que aí seria o grande suporte do mercado. Para cima, Márcio, a gente tem como reagir? Nessa configuração, não a questão de probabilidade. Ontem a gente tinha uma maior probabilidade de dar continuidade na alta pela formação gráfica que se constituiu, porém, foi longe disso. A gente teve um leve suspiro no início do dia e depois desceu a ladeira. Portanto, hoje a gente caiu forte e aí não necessariamente quer dizer que vá descer a ladeira amanhã, mas a probabilidade é maior para que a gente caia. Então, principalmente pela formação que foi muito forte dessa figura gráfica de hoje do Ibovespa. Então, gerou uma tensão. Dados, foi a questão do Bolsonaro que perdeu força ali, caiu 2 pontos e o Haddad cresceu, a rejeição do Haddad diminuiu, a do Alckmin aumentou, ficou em igualdade de condição. Sim, tem essas notícias, mas graficamente, e aí pela formação de hoje foi pesada, e isso já vinha também já se demonstrando pelas questões dos investidores estrangeiros. Eu vinha batendo forte nessa tecla. A segunda-feira surpreendeu, a terça-feira idem, pela questão de segurar a onda, de chegar até devolver toda a alta de segunda-feira, mas conseguiu manter no final do pregão e gerou até uma figura que poderia levar-nos a novas altas, mas hoje o peso da saída do investidor estrangeiro se fez valer. A gente teve o número divulgado de segunda-feira do saldo dos investidores estrangeiros e teve entrada, mas uma entrada de 251 milhões de reais, uma entrada pequena, e que não faz nem cosquinha no saldo negativo, repito, saldo negativo dos investidores estrangeiros no mês de outubro, que está em 1.438 milhões de reais. Esse saldo, lembrando a vocês, ele estava positivo até a semana passada, ele inverteu forte no meio da semana, passou a ficar negativo e desde então aumentou absurdamente. Então a gente teve essa entrada segunda-feira, mas ainda é muito pouco. A gente está com 1.438 negativos, isso é muito relevante e demonstra que os investidores deram uma segurada, os estrangeiros estão saindo fora, e aí fica só os institucionais, ficam as pessoas físicas, mesmo que a gente tenha um saldo negativo de pessoas físicas. A gente tem um saldo negativo no ano de 2,5 bi, mas muita gente se posicionou, principalmente no dia de maior saída dos investidores estrangeiros. E aí, se você está nessa situação, se você não nos acompanha, está nos acompanhando agora, alerta, fique esperto. A gente está se sustentando aí por essa camada dessa média de 20 períodos, que está em 83.100, mais uma vez. Se a gente perder, a gente cai bem curtinho para 82.600, e aí perdendo esse último suportezinho aí, não tem jeito, é 81.800 na cabeça, e ver se vai aguentar o tranco desse suporte, que não é o mais relevante, é um bom, mas não o mais relevante. O mais relevante é 80.500. Beleza, galera? Então, olho nessas informações,
olho no saldo do investidor estrangeiro que está negativo, e isso já era um alerta de que poderia vir a queda. Ela não veio segunda, eles se posicionaram, sustentaram ontem, né? São malandros, provavelmente devem ter vendido aí em cima de pessoas que acreditaram nessa reviravolta, e hoje eles desceram a ladeira e bateram forte. Isso aí pegou também o mundo inteiro nesse cenário, e obviamente o que a gente teve de retorno disso é que o dólar deu uma subida para 1,33%, cotado a 3,7463 na venda. Então a gente teve essa alta aí interessante, essa alta boa do dólar, e acabou fazendo com que as maiores altas do nosso índice fossem diretamente conectadas aí à puxada do dólar. A gente teve Suzano, Klabin, Fibria teve balanço divulgado, mas o dólar subindo impulsiona. Então, esses papéis atrelados a dólar que acabaram performando aí de maneira positiva, sustentando a alta do nosso mercado. Então, fazendo com que a gente tivesse esses números somente com elas. Ainda teve a Cyrela, uma VEG, que tentar ficar nesse campo positivo. Nas maiores quedas do dia de hoje, a gente teve Cosan, com notícias aí de fusão da Cosan com a Cosan Logística, e aí vai deixar a Cosan sendo a principal acionista da Rumo Logística, e ela não curtiu essa notícia. A empresa desceu a ladeira em 8,8%, foi a maior queda, a maior chinelada do nosso Ibov no dia de hoje. O ativo caiu forte, ele que estava brigando para tentar segurar a onda ali, próximo à média de 200, ele tinha feito ontem R$ 38,00, hoje na máxima R$ 37,59, média de 200 está em R$ 38,26, mas aí ela não aguentou o tranco, quando ela perdeu principalmente ali a região de R$ 36,50, R$ 36,30, ela chamou uma venda mais pesada, correu até o suporte de R$ 34,46, foi até um pouco mais embaixo, foi a R$ 33,79 e veio fechar em R$ 34,29, ligeiramente abaixo da média de 20, e com uma queda pesada dessa, a gente tem dois pontos: ou vai descer mais aí para buscar literalmente essa região de R$ 33,20, ela fez R$ 33,79 na mínima hoje, ou a gente consegue aí um pullback, uma reaçãozinha um pouco mais leve para tentar pelo menos caminhar para 35, 35,30, para dar um respiro no papel que sofreu bastante. Outros papéis que sofreram muito no dia de hoje, falando só daqui do nosso mercado, foi a Petrobras, com as questões de estoque de petróleo, que desagradaram bastante, deu aumento do estoque do petróleo, aumento no sentido de que, assim, esperava-se uma queda muito grande, não veio, a queda foi minúscula, foi de 6,5 bi do período passado, 6,5 milhões de barris para 6,3 milhões de barris agora, mas esperava-se 3,6 milhões, ou seja, veio uma queda, mas muito menor. E aí, o que aconteceu? Petróleo, o WTI deu a sua pancada de 0,26, suave, mas o Brent caiu aí 1,36 e ajudou a pesar. Petrobras, lembrando que chegou a estar em 3 de alta no dia de hoje, chegou a estar correndo bem, a galera ficou empolgada, deu uma oriçada nos investidores, mas a gente falou, hoje vai romper esses 27, vai buscar os 27,50, que o Márcio estava falando mais cedo, não rompeu os 27, pelo contrário, desceu forte, foi rompendo ali as resistências que se tornaram suporte, né? O 26,75, 26,50, 26,25, buscou 25,75, foi até um pouquinho abaixo, 25,65, e depois aí foi fechar em 26,11. Boa noite, Júlio! Seja bem-vindo aí ao nosso fechamento, meu camarada. Querendo algum comentário, alguma informação, fique extremamente à vontade, e todos vocês que estão participando aí, fiquem extremamente à vontade para sanar dúvidas ou querer saber algum outro tipo de informação. Então a Petrobras hoje, ela acabou deixando uma figura bem indefinida, oscilou muito, entre altas e baixas, e no final das contas foi 0,34 de baixa. Outro ativo que sofreu bastante foi a Vale, um pouco na contramão da China, que segurou um pouco a onda, até mesmo o próprio minério, que não foi nenhuma desgraceira toda. O minério hoje até estava rodando positivamente, rodou bem positivo, os contratos futuros negociados na Bolsa de Dalian com 2,58 de alta, vergalhão de aço também tinha fechado positivo, mas ela desceu a ladeira, não aguentou a pressão, não conseguiu nem chegar a 57,60, que era o nível de rompimento que eu havia comentado, que era interessante, essa região de 57,50, 57,60,
foi entregando, desceu, passou dos 55,82, que era o primeiro nível ali de suporte, e foi buscar lá embaixo 54,30, indo fechar em 54,76. Márcio, o que acontece com esse papel daí por diante? Abriu-se um canal de baixa maior, o ativo pode voltar à região de 53,20, onde seria um ponto bacana, mas eu não descarto aí quedas até 51,74 não. Somente a gente reverteria esse cenário se passasse de R$ 58, pelo menos 57 para a gente começar a olhar com melhores olhos, mas 58 onde ficaria bom para a gente dar uma recuperada. Até lá, nada de compras, galera. Olhem aí com viés de baixa e setups aí para quedas. Com relação às maiores altas aí de Suzano, comentar um pouquinho dela. Suzano 41,73, o ativo aí vai buscar romper a faixa de R$ 42, se romper, engata rumo a 43. Campo de baixa, perdeu 41,05, vai buscar a faixa de 39,50, 39,30, ok? Dando continuidade aqui, a Rumo Logística, uma das maiores quedas, também a segunda maior do dia, por causa da questão da notícia que eu falei da Cosan, ela foi a 4,98 de baixa, também deu um corte pesado, o ativo deu uma funilada e nesse cenário pode até recuar rumo à faixa de R$ 14. A gente está em 15, tem condição e tem espaço para descer mais, infelizmente, a Rumo Logística. Somente se a gente conseguisse aí resistir acima de 15,50, passar dessa margem, a gente poderia aí alçar uma recuperação mais firme, mas enquanto tá essas questões aí, essas informações, tem o viés baixista aí que se encadeou forte, cortou o canal de alta que estava longo aí da Rumo Logística, vinha aí desde agosto, uma recuperaçãozinha, mas foi uma pancada forte, uma pancada doída aí pro ativo. Continuidade de baixa, a gente teve Via Varejo. Via Varejo hoje foi uma loucura, né? Vai divulgar o balanço daqui a pouco, Vale também, ainda não saiu os números, mas a Via Varejo que chegou a estar 16,71, chegou a estar uma loucura na alta, a parte da manhã teve muitos ativos assim que deram altas boas, o pessoal olhando, né? Vai embora como Petrobras, a própria Via Varejo, e depois o papel degringolou e fez o mesmo número para baixo, fechando com 4,70 de queda, batendo R$ 15,20, fez a mínima em 15,11, desceu muito pesado, o ativo devolveu forte e aí deixa um sinal de que pode vir a recuar um pouco mais até a faixa de 14,50. Então atenção, se perder a região de 15, vai buscar 14,50. Para cima, Márcio? Para cima, precisa superar 16 para voltar aí a 16,50, galera. Então esses são os pontos para ela. E tivemos aí também CSN, GGBR, Usiminas, Ambev, RD, antiga Radrogasil, Estácio, Eletmeia devolvendo. Os papéis devolveram forte no dia de hoje. E o volume, a gente teve uns 3 maiores volumes, top 3 do dia de hoje, Petrobras 26,11, como eu já comentei, volume de 2.463 milhões de reais, um volume forte aí para Petrobras, nessa reversão aí, mesmo que a figura gráfica dela demonstre uma indefinição, essa batidinha dela aí com esse volume alto demonstra aí um pouco de atenção por parte de quem está comprado. Vale foi o segundo maior volume do dia, 1,3 bilhões, e Banco do Brasil aí que fechou também uma das quedas, auxiliando aí a pancada no nosso Ibovespa, mas o volume de 548 milhões fechou em R$ 39,24, montou uma figura de reversãozinha indigesta, que pode ser confirmada se amanhã a gente vir a perder a região de R$ 39. Se a gente perder os 39, vamos buscar 38,30, e se quiser engrossar bastante aí, um pouco mais esticado, pode voltar numa questão de perder um gap de 37 até fechar em R$ 36. Campo de cima precisa performar acima de 40,70 para novas entradas, então para compra ainda não é o momento em Banco do Brasil. Os mais negociados do dia de hoje foram a Petrobras, 69.499 negócios, Ambev, 47.936 negócios, Ambev que fechou em R$ 15,93, o ativo bateu 4,20, foi uma das maiores baixas também do dia de hoje, deu uma esticada pesada para baixo e isso aí pode chamar quedas aí mais relevantes para esse ativo e principalmente o olho no suporte na faixa de R$ 15,18, que é um suporte mensal. A gente tem esse 15,18 como o grande suporte, mas se ela aguentar na faixa de 15,50 também não fica ruim.
que é um suportezinho intermediário no próprio mensal. Então, o olho vivo, né, ver como é que a Ambev vai se comportar, se ela montar uma figura de reversão na região de 15,50 ou R$15, 15,10, fica bacana para olhar uma compra. Por enquanto, é cenário, campo mais aberto para queda aí nesse papel do que para recuperar. E aí nós tivemos, com relação aí a notícias, bafafás, os bafafás foram mais, nada, digamos, tão relevantes assim, aqui no Brasil, né? Mas lá fora a gente ficou aí com um pouco mais de tensão, de nível de aversão a risco lá em cima, e é o que eu vou comentar para vocês aqui, que o S&P 500 VIX, o índice do medo, ele que demonstra à medida que sobe uma maior aversão a risco por parte dos investidores a entrarem nos mercados em geral, e os emergentes acabam sofrendo quando ele sobe, e quando ele cai, a gente tem uma maior propensão à entrada de recursos nos emergentes e no mundo inteiro. Hoje, ele que chegou a estar durante o dia zerado, positivo, um pouco negativo, depois ele degringolou e subiu fortemente, foi para 21,83% de alta aos 25,23 pontos, demonstrando uma extrema aversão a risco no dia de hoje. E fato é que o mundo inteiro caiu pesado. Mais pesado ainda foi o mercado norte-americano, com balanços decepcionantes. E esse aqui é um ponto que eu entro também aqui. A gente vai ter balanços a serem divulgados, isso pode impulsionar o movimento de queda nosso, como também pode segurar um pouco a onda. Então vamos ver como é que essas coisas vão rodar. Mas o Dow 30, ele fechou com uma queda de 2,41% boa noite, seja bem-vindo aí, fechamento do mercado. O Dow 30 fechou em 2,41 de baixa, o S&P 500 em 3,18 de queda e Nasdaq 4,43% de baixa. As ações aí de tecnologia decepcionando mais uma vez e dando pancadas feias. E só lembrando que o S&P 500 com a queda de hoje zerou os ganhos do ano. Então, é mais outro dado que leva atenção para os mercados. Falando agora de Alemanha e de Europa como um todo, Alemanha 0,73 de queda, FTSE 100 na Inglaterra mais 0,12% de alta, CAC 40 da França menos 0,29%. O Eurostoxx 50, que mede aí, como se fosse uma média dos mercados europeus como um todo, os 50 melhores ações ali da Europa, é cotado na Alemanha, fechou com uma baixa de 0,38%. Então, tivemos um cenário também de aversão a risco forte no mundo inteiro. A gente aqui, não menos, também demos uma caída, ficamos no campo negativo e isso não foi nada bom. Márcio, o que tem para amanhã? O que pode salvar? Bom, repercussão do balanço de Vale, que é o primeiro que a gente já vai ter aí na cabeça, pipocando via varejo, pode nos auxiliar. Vamos ver com essas questões de Arábia, petróleo, o que pode rolar. Se a gente tiver um cenário mais brando com relação aos balanços norte-americanos, se o Trump não implicar tanto com o Powell, se o Bolsonaro começar a dar uma segurada nessas questões de índice dele que caiu, vão ter pesquisas, que tendem a ser divulgadas e vão cada vez mais elucidar esses números, e dados norte-americanos que tem para sair amanhã e não vão ser poucos. Vamos ter dados aí 9h30 da manhã, encomenda de bens duráveis, e núcleo de encomenda de bens duráveis, sendo que os dois saem às 9h30 e a gente tem aí o núcleo de encomenda de bens duráveis com uma projeção de vir com um aumento para 0,5% e bens duráveis com uma queda de 1,3%. Só para que fique claro, se os dados vierem bons dos Estados Unidos amanhã, isso reforça o potencial de aumento de taxa de juros da economia norte-americana, vai subir os títulos, os treasuries de 10 anos, que são considerados os mais seguros do mundo, e isso vai fazer o quê? O nível de aversão a risco aumenta, a galera sai fora dos mercados de ações e vai para a renda fixa. Então, olho nessas informações, esse é o cunho relevante delas. E aí depois a gente vai ter só alguns discursos, 1h15 da tarde, um membro do FONC, depois lá para as 6h30 também outro membro do Comitê de Política Monetária norte-americano, que é o FONC. Então, os dados 9h30 da matina são os relevantes. Fique de olho antes da abertura do nosso mercado, ou seja, fora o mix todo de balanços a serem divulgados, essas questões de pesquisa, vamos ter esses números a serem aí divulgados que vão mexer com a gente fortemente aí. Vai depender muito de como que vai rodar ou não. Aí também ainda tem a questão do cenário eleitoral com essas questões do Bolsonaro, ele não está com a vantagem, o mercado quer saber dele, mas
muitas coisas, como eu já havia falado, vão sendo precificadas, a vitória dele vai sendo precificada. À medida que isso pode ser questionado, também a gente fica com um cenário mais tenso. E também vão querendo saber mais informações dos investidores com relação ao que ele vai fazer com a economia, quais vão ser os passos. Isso também precisa de uma maior clareza. Por enquanto está só essa briga, o Haddad acusa Bolsonaro, Bolsonaro acusa Haddad, ficam trocando essas farpas, e o relevante a gente tem de saber, porque isso vai ser relevante para os próximos passos da economia. Não basta só a vitória, tem de ter a ação. Então, qualquer um dos dois que vir a vencer, hoje a vantagem para o Bolsonaro, de acordo com essas pesquisas, eu não estou questionando se são verdadeiras ou não, mais uma vez eu reitero isso, mas que possamos literalmente ver o que eles vão botar em ação e se vão botar em ação, e no tempo, porque também não adianta fazer um negócio daqui a 10 anos para acontecer. Precisamos de reformas, de melhorias hoje, de mudanças e transformações hoje. Pelo menos seja dado os passos. Resolvido, a gente vê que sabe que no curtíssimo prazo é muito difícil, mas que os passos sejam dados para alcançar esses objetivos, beleza? Então não deixem de acompanhar o cenário internacional. Tem as preocupações aqui, mas não deixem de acompanhar o cenário internacional, ok? Galera, se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem extremamente à vontade para colocar aqui no nosso canal. Comentem, compartilhem, curtam e deixem aí para que mais pessoas também possam receber essas informações, essas orientações. Nós temos diversos vídeos educacionais aqui na nossa página, no Facebook, temos vídeos ali na página, no nosso canal do YouTube, e aí a gente deixa isso aqui extremamente aberto para que você, na sua jornada rumo ao investimento e educação financeira, nos conheça. Fique aí, digamos, íntimo. Nós tenha a liberdade, obviamente, de trocar experiência. A gente está aqui para fazer isso, para lhe orientar. Combinado? Amanhã estaremos juntos aí na abertura do mercado, às 9h30 da matina novamente, com as notícias relevantes, o balanço já dissecado da Vale, informações relativas à Via Varejo e os próximos passos do Ibovespa aí, já com uma noção de Ibovespa futuro rodando, cenário internacional, aquela clareza. Mas já tenha de antemão esses números e essas informações já vão ser boas o bastante para que você consiga aí extrair o sumo no dia de amanhã no mercado financeiro. Combinado? Grandíssimo abraço a todos, uma excelente noite e nos vemos amanhã de manhã, ok? Então, eu digo a vocês aquele tradicional. Tchau!